Cruz Maltese do nosso Brasil, você está no canal Voz Jornal Vasco, me chamo Diego Costa e vambora, as notícias que é o que nos interessa, esse pós-jogo aí dramático, né, contra o Flamengo. Antes disso, peço a você deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal e também vou estar deixando nas minhas redes sociais aí, passando para vocês seguirem aí, né, a minha rede social pessoal e também a da Vajorama, que também tem muita notícia por lá. Bora, rapaziada, bora no que interessa. A gente teve uma noite péssima hoje, né? O Vasco mais uma vez aí, e pior ainda, né? Pro Flamengo, acabou perdendo feiaço. Aí foi muito esquisito esse jogo de hoje. O Vasco, não que eu esperasse que o Vasco fosse fazer um jogo excepcional, mas perder de 4-1 acho que já é muita coisa quando se trata de Vasco e Flamengo, ainda mais com esse elenco que a gente tem. Eu, particularmente, assim, não me espero vir aqui e xingar todo mundo, falar merda pra todo mundo, porque acho que não é muito a minha também, né? Xingo aqui no particular, que é melhor, né? Mas eu acredito que o Vasco está sem comando, né? O Barbieri não está tendo o comando da equipe. O Barbieri não está conseguindo colocar o time para jogar. O Barbieri não está conseguindo colocar essas peças que ele tem na mão aí para jogar. Não acho que o Vasco tem um péssimo elenco. Acho que o Vasco tem um elenco mediano para bom, né? Eu acredito que a gente pode sim ainda dar a volta por cima nesse campeonato e fazer um bom campeonato, mas a gente precisa de comando. Tudo isso a gente não tem na mão do Barbieri, porque vamos lá, o Barbieri tem aí o calendário dos sonhos para todo treinador brasileiro, né, que é ter tempo para treinar. A gente joga uma vez por semana e a gente não vê nenhuma evolução nesse meio aí de um tempo para outro, de 7 em 7 dias, né? Eu vi a entrevista dele agora há pouco, ele falando que essa não é só uma questão, né, apenas uma das questões, é a questão do tempo, mas o fato é que a gente não vê o Vasco evoluir. O fato é que a gente não vê o Vasco propor o jogo quando tem que propor. Hoje não entendi muito bem o que ele quis dizer com essa escalação. Não achei que ele escalou bem, ele escalou mal novamente, né? Mas a gente vê que é nítido falta de comando o que o Vasco está tendo hoje, né? A gente não está tendo um treinador que consiga colocar e consiga extrair desses jogadores algo decente para poder jogar, né? Tô aqui com as estatísticas do jogo, né? A posse de bola do Flamengo aí foi 56-44 do Vasco, cara. É um negócio meio bizarro, né, cara? Uma coisa que me incomoda muito, já vem incomodando já tem muito tempo, é as questões dos impedimentos do Vasco. O Vasco fica muito tempo impedido. Pedro Raul isolado na frente, tendo que voltar para marcar. Eu não consigo entender a cabeça do Barbieri com isso tudo. Né? Ainda tem a escalação do Vasco aqui que eu vou trazer para vocês aqui. Vou falar um por um que eu não consegui entender. Ele falou que não tem nada de surpresa nisso, que não tem nada de como é que ele falou mesmo? Me fugiu a palavra agora aqui, né? Ele quis dizer que não tinha nada de incoerente, né, com aquilo que ele fez durante a semana com a escalação de agora. Mas ele entrou aí com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Léo, Lucas Piton, Miranda e Capasso. Aí depois no meio-campo ele trouxe Galarza, mais uma vez, Jair, Alex Teixeira, e povoou ainda mais ali com o Orediano, né? E botou Pedro Raul na frente. Cara, o Rodrigo ele nem escalou o Rodrigo para essa partida, nem no banco o Rodrigo ficou, né? E o Rodrigo vinha muito bem, fez um jogo muito bem contra o Flamengo aí nas outras partidas, né? Tá certo que é um garoto ainda, mas cara, o moleque tá bem, tá pedindo passagem, e ele tá vacilando aí, dando esses mole aí de não colocar o moleque para jogar. É impressionante o que ele vem fazendo. Mas enfim, eu acredito que na partida o Barbieri tá perdido, né? Ele não sabe o que fazer com essa equipe. A gente começou ali os primeiros 15 minutos ali até querendo ir um pouco mais para cima do Flamengo, mas a gente tomou um gol ali numa falha, nem, não digo nem falha de posição, porque foi um chute de fora da área, né? Mas eu acredito que teria que ter
algum jogador ali para poder bloquear aquele chute, não deixar chutar de tão longe assim, né? Eu acredito que deveria ter ali um cabeça de área no estilo do Rodrigo ali para poder marcar, mas não, porque o Galazzi estava correndo em outro lugar, estava correndo errado. Isso acabou dando esse espaço no meio-campo do Flamengo, né? A gente via um buraco muito grande entre a defesa do Vasco, o meio-campo e o ataque. O meio-campo e o ataque, estava mais junto para cá e é uma avenida no meio ali para que o Flamengo fizesse o que quisesse fazer, né? O primeiro gol a gente tomou ali de fora da área, desconcertou o time emocionalmente o Vasco muito fraco. Não sei o que acontece com essa galera. Uma coisa que me incomoda demais também é esse lance do Vasco querer jogar com intensidade sem ter um preparo físico. O Vasco joga com intensidade e não tem um preparo físico para manter isso aos 90 minutos. Cara, como que um time que só treina para o Campeonato Brasileiro não consegue manter a pegada ali durante todo o tempo? Quem é o preparador físico do Vasco hoje? Por que não faz o trabalho dele direito? São perguntas que a gente precisa de respostas mais que imediatas, porque não é o primeiro jogo que acontece isso, do Vasco ter perna, né? Pô, o Flamengo jogou durante a semana, teve um jogo desgastante contra o Fluminense, chegou para jogar contra o Vasco, estava sobrando fisicamente, né? Não que estava muito diferente, mas dava para o Vasco, pelas condições que o Vasco estava só treinando, o Vasco tinha que estar melhor fisicamente, pelo menos, né? Não acho que falta vontade, não acho que falta raça, eu acho que falta técnica e tática no elenco do Vasco, né? A gente pega um treinador que não consegue colocar o time para jogar, a gente pega um treinador que não consegue, a gente não tem jogada, a gente vai na linha de fundo e cruza para trás, vai na linha de fundo e cruza para trás, a gente não consegue fazer uma triangulação. Não sei que raio de treinador é esse que não consegue colocar o time para jogar. Eu não consigo entender qual que é a questão do Barbieri não conseguir colocar esse time para jogar, porque a gente começa bem, os 15 primeiros minutos, como foi hoje contra o Flamengo. A gente toma o primeiro gol, a gente cai a produção assim gigantescamente, grotescamente. A gente não consegue reagir porque tem o emocional muito fraco, né? É bizarro isso que está acontecendo com o Vasco. Eu acho que a gente tem tempo para reagir, a gente precisa de uma resposta, né? Acho que não sei se é a hora exata de mandar o Barbieri embora, até a hora que eu estou gravando aqui já são 11h30, até agora o Barbieri não tinha caído, mas a gente precisa de um choque de realidade, né? Principalmente nesse elenco do Vasco, que eu repito aqui para vocês, não acho que o Vasco tem um péssimo elenco. Eu acho que o Vasco tem um elenco mediano para bom, né? Esse elenco ele consegue suportar uma Série A, só que ele precisa de comando, ele não tem comando, né? Claramente o Vasco não tem comando, né? Porque como que você tem um Pedro Raul que você não faz jogadas para ele? Como que no elenco não tem um camisa 10? Como que você dispensa o Nenê, mesmo com 41 anos, como que você dispensa o Nenê e coloca o Nenê para jogar em outro clube e você sem ter esse cara para pensar o jogo ali, né? Paulo Brax, Luiz Melo, né? Abel Braga, ninguém pensou nisso, não é possível. Não é possível, né? Hoje, eu particularmente não vejo o Vasco sem a SAF, até porque sem a SAF não tivesse aí, a gente não conseguiria fazer metade do que a gente fez aí já, né? Em contratações, em pagar dívida, enfim. Mas eu acho que a gente precisa de uma resposta imediata, né? Principalmente já começando pelo comando da equipe que não vem jogando. Fizemos um jogo horroroso hoje, mais uma vez. Um jogo para se esquecer, né? E o Vasco, mais uma vez, aí, perdendo feio pro Flamengo, que é o pior ainda, né? Vasco volta a campo no final de semana, mais uma semana inteira para poder treinar e mais uma semana inteira a gente tem que amargar essa zona de rebaixamento mais uma vez. A gente não sabe se o Barbieri vai sair ou não, disse ele que não conversou nada nesse sentido com o Paulo Brax, mas a gente espera que alguma atitude seja tomada. O fato é que o Vasco precisa voltar a jogar o quanto antes aí, porque tá muito feio ver o Vasco jogar dessa forma. Beleza, rapaziada? Deixa aquele likezão, se inscreva no canal e até mais aí. Valeu!